Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e seus celeiros, que Deus seja contigo por onde você andar, que você seja bênção, em nome de Jesus, que a tua palavra seja temperada, que a tua palavra seja suave, como a brisa, seja grata ao Senhor, aleluia. Vamos falar da gratidão. Um espírito agradecido, né? Ele se alegra, o rosto se aformoseia, né? Quando nós dirigimos a nossa palavra ao nosso próximo, não é mesmo? Eu sou grata ao Senhor pelo teto que me abriga, pelo alimento que nunca me falte, pelos filhos que Ele permitiu gerar no meu ventre, pela sua provisão, pelo seu cuidado, porque Ele é fiel em todo o tempo e a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Vamos aqui à nossa meditação do dia de hoje. Vamos falar da gratidão. Gratidão começa com o reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele fez. Essas emoções sinceras não dependem da reação de outra pessoa ou da natureza daquilo que é recebido como dádiva. A ingratidão, em outro lado, nasce de um coração que recusa a contender, que é rejeitado o doador, bem como a sua dádiva. Romanos 1:21. A vida em si é uma dádiva graciosa de Deus. Essa é a base de toda a gratidão. Um espírito agradecido deve ser cultivado e passado adiante através do exemplo, especialmente para os membros da nossa família. Isso pode ser feito de várias maneiras. Lembre-se de que uma pessoa agradecida é humilde e está sempre voltada para Deus. Enquanto o coração ingrato é repleto de orgulho e está sempre voltado para si mesmo. Ruth demonstrou de forma muito bela esse espírito de gratidão e humildade a Noemi. Está em Ruth 2:10, respondendo com bondade até as menores gentilezas. Não se esqueça de dar valor às pequenas bênçãos diárias. Procure as bênçãos de Deus, cuidando para não deixar passar despercebido as dádivas ocultas, sutis ou indiretas que Ele concede. Reconheça que nem tudo aquilo que você deseja será benefício para a sua vida. Deus é o doador absolutamente sábio. Considera os planos e a prioridade dele, atentando para não perder a perspectiva mais ampla das coisas por causa de alguma interrupção trágica, porém comparativamente pequena. Lembre-se de agradecer a Deus até mesmo em meio à adversidade e às provações. Aleluia! Glória a Deus. Hebreus 3 diz... vou deixar aqui a referência, né? Porque ela é muito grande. Tem várias referências falando, né? Que quando que nós lembremos de nos agradecer a Deus, mesmo até em meio à adversidade e às provações, que nós sermos gratos ao Senhor, porque o Senhor está nos aprovando, nos preparando. Nós estamos sendo treinados para a guerra. Amém? A gratidão a Deus, eu falo, né, que a gente está num quartel-general, né, na igreja, estamos sendo treinados para a guerra. Então, na guerra, a fome, a sede, a dor, né, há conflitos, há decepções, tudo aquilo que nos remete para uma tristeza grande. Mas nós temos que saber que nós somos revestidos pelo Espírito Santo e cheio da graça dele. Então nós aprendemos que em tudo nós temos que dar graça ao Senhor.
até nos momentos difíceis, porque Ele quer saber, né? Deus quer nos aprovar nessa luta, nessa dificuldade, nessa incerteza que nós passamos. A gratidão a Deus e aos outros deve ser expressa regularmente em público. Seja agradecida pelos membros da sua família e por seus amigos chegados. Mantenha um registro das bênçãos que demonstram a fidelidade de Deus para com você. Complete o círculo de gratidão oferecendo ajuda a outras pessoas no Espírito de Cristo. Um espírito e um coração agradecido são partes essenciais da vida de santidade. A mulher que é grata tem um coração cheio de louvor, alegra o Pai e glorifica o seu nome. Uma atitude de gratidão traz consigo inúmeras bênçãos, faz de você um canal para abençoar outras vidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo, né, que a minha força vem do Senhor e a minha alegria também, porque na verdade, né, estou passando numa prova, numa dificuldade, mas eu estou alegre. E nunca, vocês podem até me ver chorando aqui, mas eu vou estar chorando de emoção, de gratidão, mas não chorando porque estou na peleja, porque estou na luta, porque estou na dificuldade, né? Andando, orando, perseverando, caminhando e olhando para o alvo. Porque, como diz o Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? É dele que vem o nosso socorro, não é do homem, não é do nosso próximo. Às vezes Deus usa até o nosso próximo para nos abençoar, né? Mas isso está dentro da vontade permissiva do Senhor, né? Senhor, de onde virá o meu socorro? Né? Eu tenho perguntado ao Senhor, né? Porque em meio à minha dificuldade, eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar, né? Que eu falei para Deus, né? Quando eu me aposentei, que eu não trabalharia mais de CLT, porque eu via muitas pessoas, né? Assim, aonde eu morava, precisando de um trabalho, necessitando, né? E tinha pessoas que estavam trabalhando em 2 trabalhos, 2 plantões, todo dia, nem tinha folga, só tinha noite para dormir somente, que quem trabalha plantão 12 por 36, né? Trabalha um dia, descansa outro, aí sai de um trabalho, vai para o outro, né? Como se fosse um turno hospitalar, né? Mais ou menos assim, né? E quem trabalha num turno também hospitalar, muitas vezes é por necessidade, né? E por gostar, por carência, né? E geralmente é por necessidade financeira, né? E por necessidade financeira, né? Eu tenho pedido ao Senhor, né? Que Ele abra uma porta de trabalho para mim, de carteira assinada, né? Por um contrato, mas que eu falei para o Senhor, só 3 anos, 3 tempos, somente é o suficiente que eu preciso para mim sair da situação que eu me encontro, né? Porque eu moro de aluguel e eu preciso construir um bangalô, né? Aí muitos têm profetizado na minha vida, meus amigos, né? Que sempre me vê alegre, sorrindo. Deus vai te dar uma casa de coluna, de laje. Eu falei, não, eu quero um bangalôzinho mesmo, de tijolo casado, de telha, de amianto, tá bom, né? O importante é eu sair do aluguel, né? Vai ser uma bênção, uma vitória grande, né? Mas como o meu Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata, eu creio, né? Na misericórdia do Senhor, eu creio no amor divino, no socorro, né? Que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu digo que Ele é o meu tudo, em todos os momentos. Ele é o meu tudo. O meu Senhor é o meu tudo. Ele é o Deus da minha vida, da minha salvação. Então, se eu estou de pé,
se eu estou alegre, se eu estou passando por dificuldade, eu sou grata ao Senhor. Se eu estou passando por tribulação com minha família, eu sou grata ao Senhor, porque eu estou sendo provada para ser aprovada pelo Senhor, né? E muitas vezes vem assim um sentimento sim de revolta, eu falei, ai Jesus, não, tira isso do meu coração. Vem um sentimento de angústia, não Jesus, não aceito não, lava meu coração, Senhor, lava meu coração, tira, me cobre com o teu sangue, lava com o teu sangue carmesim, passa as tuas mãos ensanguentadas sobre a minha mente, tira isso da minha mente, eu não aceito isso para mim, né? Porque a minha alegria vem do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, né? E nada sai do controle de Deus, né? E eu continuo louvando e glorificando e adorando a esse Deus vivo que vive e reina para todo sempre. Amém? Que Jesus abençoe a tua família, os teus celeiros, a tua casa, a tua provisão, né? O teu trabalho, abençoe a empresa que você trabalha, né? Deus te abençoe em todos os aspectos, porque o Senhor diz, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. Aonde tu colocar as tuas mãos, ali tu prosperarás, né? Ontem voltei a ler a Bíblia, né? Novamente, a meditar, porque eu ministrei na igreja falando sobre Provérbios 22:17, que diz, trazei atado no teu coração a minha ciência e a minha palavra, né? Eu falei, eu preciso ler de novo, eu preciso estar com a palavra do Senhor afiada, né? E eu estava lendo a história de José, né? E grandes coisas passou José, né? Que tormenta. Mas o Senhor, há um propósito em tudo que nós passamos, há um propósito determinado por Deus. Como é que ele terminou? Governador do Egito, né? Ele era autoridade abaixo de Faraó. Todos vinham a José, né? E quando o caso era mais de alta excelência, da cúpula, né? Presidencial, vamos dizer assim, que o faraó resolvia, mas muitas vezes o faraó mandava para José, né? José, ele entendeu que o José era um homem abençoado, um homem, um hebreu, né? Abençoado, que tinha a bênção do Senhor com ele, porque ele prosperou em tudo, em sabedoria, em entendimento, em ciência, né? Assim como ele usou com outros profetas mais à frente, né? Que foi Daniel, né? O profeta Daniel, né? Em Hebreus 11 fala dos heróis da fé, né? Mas começando de Abraão, né? Todos foram heróis, todos os profetas foram heróis da fé, né? Até quando Elias chamou, né? Eliseu, que estava lavrando boi, né? Estava ali cuidando da boiada, né? E ele largou tudo, né? Mas ele era filho de profeta, né? Ele estava na escola de profeta, né? E Elias chamou e ele largou tudo e foi, né? E foi ali com Elias, né? Fiel, né? Como foi fiel a Deus, né? E Deus abençoou, né? Em todos os seus feitos. Então, que nós possamos, né? Olhar para a história da Bíblia, né? E crer que Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E eu glorifico ao Senhor todos os dias, pela minha vida, pela família, né? Pelo teto, pelo alimento, por tudo, por tudo. Não importa se seja feijão com arroz, se seja feijão, arroz e ovo, ou se seja feijão com farinha, eu sou grata ao Senhor, porque Ele é fiel. Seja café ou chafé, agradeça ao Senhor. Aleluia! Porque Ele é fiel e Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Se nós olharmos, né, para trás, olhar para os moradores de rua, olhar, né, para as pessoas que não conhecem Jesus, né? Então, nós temos muito a agradecer, né? E temos muita gratidão.
eu tenho um caderno, né, que eu fazia minha oração escrevendo, né? Agora, lendo aqui essa leitura, compartilhando com vocês essa leitura, eu vou comprar um caderno, um caderno da gratidão e um caderno da oração, né? Porque a gratidão é bem mais... Nós pedimos muito ao Senhor, né? Com excelência, mas muitas vezes não agradecemos com tanta excelência, e é necessário ser grato ao Senhor todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Abençoe a minha vida, a minha casa, abençoe os meus filhos, né? Que assim seja feita a vontade do Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não causa dano. É como um remédio amargo, que nós não queremos beber, mas que ele cura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.